aviso: pode conter erro de tradução. Capítulo 19. Enquanto o grupo estava sentado no táxi, conversando em silêncio, pois não queriam que o taxista ouvisse muito, mesmo não acreditando em uma única palavra do que diziam. Percy tentou contar a ele sobre o sonho que teve, mas descobriu que estar no Lotus Casino tornava difícil lembrar do sonho, embora ele tenha dito a eles que ouviu uma voz que parecia profunda e que ele podia ouvir um servo dizer meu senhor. Embora Percy não tivesse certeza. O silencioso, o rico, também são apelidos de Hades, você não ouviu ele ser chamado assim? Annabeth sugeriu, fazendo Percy balançar a cabeça. Mas o quarto que você descreveu parece Hades, é assim que geralmente é descrito, disse Grover, mas Percy balançou a cabeça. Algo está errado, o sal do trono não era a parte principal do chão, e aquela voz do poço, não sei, simplesmente não parecia a voz de um deus, disse Percy. Isso é mais interessante do que eu pensava, Naruto, disse com um sorriso enquanto os outros olhavam para ele. O que você quer dizer com Naruto? Você tem uma ideia do que é? A filha de Atena perguntou, ganhando um aceno de Naruto. Eu tenho uma ideia muito vívida, embora eu queira que você me explique que Percy não parecia um deus, Naruto disse, fazendo Percy assentir. Eu realmente não posso explicar, mas depois de estar na presença do Senhor de Ares, embora ambos sejam fortes e suas vozes soassem fortes e tivessem essa aura de confiança, essa voz soava maligna, tão maligna e amarga, até parecia mais antigo. Se isso faz sentido, disse Percy, fazendo com que o sorriso de Naruto aumentasse enquanto ele juntava as peças do quebra-cabeça com muita facilidade. E, como eu pensei, disse a loira. O que você quer dizer? Annabeth perguntou curiosa. Percy, você disse que estava acima de um poço que não cobria nada além de escuridão, certo? Perguntou o filho de Artemis, recebendo outro aceno de cabeça de Percy. Tudo faz sentido agora, Naruto sussurrou, mas Annabeth ouviu. O que você está falando? A loira perguntou em um sussurro. Diga-me, Annie, um poço, o submundo e uma voz que parece mais antiga que a de qualquer deus, não faz os sinos do seu cérebro tocarem. A loira perguntou em um sussurro, fazendo Annabeth começar a pensar e descobrir que nenhuma das opções era boa, mas quando ela chegou a uma em específico seus olhos se arregalaram e ela soltou um pequeno suspiro. Boa menina, você entendeu, mas SHHHHH, não vamos deixar nossos companheiros nervosos, Naruto sussurrou, fazendo Annabeth assentir levemente. O resto da viagem continuou com conversas tribais até que viram uma placa que dizia California Stunt Line, 12 miles. O loiro ao ver a placa sentiu seu corpo estremecer de ansiedade, pois quando chegasse a próxima parada seria o submundo, e o loiro estava ansioso para encarar algo que pudesse, pelo menos, entretê-lo sendo um bobo da corte com quem ele poderia fazer o que você quiser. Embora Naruto tenha notado que Annabeth achava que faltava uma peça desse quebra-cabeça, algo não se encaixava, e o loiro só conseguia sorrir da ingenuidade da filha de Atena. Ele já sabia de todo um maldito plano porque era um idiota excessivamente egocêntrico. Pensei que ele seria um idiota e não consegui juntar as peças. Mas chegou um momento em que a loira resolveu tirar a garota de olhos cinzentos de seus pensamentos, começando a contar coisas sobre as bijus e o estilo de vida que elas tinham antes de serem seladas. E ficaram assim até o pôr do sol, que foi quando o táxi parou na praia de Santa Mônica, pois se lembraram que Percy havia sido convocado por Poseidon. A praia parecia uma típica praia da Califórnia, mas havia um cheiro desagradável no ar. Todos pareciam sentir o cheiro, pois torciam o nariz, embora Naruto decidisse não respirar já que sentia o cheiro desagradável da praia, que era vazio, embora mais abaixo, no cais, houvesse muita gente. E agora? Percy perguntou enquanto todos caminhavam em direção à praia com os sapatos e meias nas mãos e deixando a sensação da areia passar pelos dedos dos pés. Bom, vai, eles te chamarão, disse Naruto antes de agarrar o garoto de cabelos pretos e jogá-lo na água para não perder tempo. E volte logo, Percy, ouviu Naruto gritar antes de cair na água. Depois disso Grover foi buscar comida, deixando Naruto e Annabeth sozinhos e sentados. E Naruto, você acredita em algo como amor romântico? A filha de Atena perguntou curiosa.
Sim, sua existência é algo inegável mesmo que não gostemos. O amor romântico é, em poucas palavras, a versão final do enamoramento. É quando o enamoramento se completa, se torna algo mais do que a simples atração. Tornou-se o sentimento mais lindo e horrível que pode existir. Em alguns casos o amor acaba bem, em outros mal, mas a única maneira de um amor romântico dar certo é onde ambas as pessoas trazem à tona o que há de melhor em sem ter que mudar pelo outro. Sim. Eles são iguais, mas melhor. Significa que é um amor que pôde prosperar. É uma coisa que aconteceu com meu pai e também com minha mãe. Mãe, eu fico com o melhor. Coisas do meu pai e vice-versa. Então eu acredito no amor, disse Naruto, fazendo o loiro assentir. Pode-se dizer que para mim o amor é meu mandamento, afinal o amor pode ser o que esconde um ódio fervoroso, disse o loiro, fazendo com que a filha de Atena o olhasse surpresa. E você, Annabeth, você acredita em amor romântico? Naruto perguntou, fazendo o loiro olhar para ele. Sim, embora eu nunca tenha visto do jeito que você vê, embora me impressione, pensei que, Annabeth disse antes de parar, sem saber como continuar. Você achou que eu não acreditava no amor, ou que acho que o amor é apenas uma invenção criada para tentar tornar os casamentos mais estáveis e duradouros? A loira disse, fazendo Annabeth assentir enquanto desviava o olhar. Não se preocupe, isso não me incomoda, disse Naruto enquanto sorria levemente para a filha de Atena, que corou levemente com o sorriso caloroso e encantador do garoto de olhos azuis. Eles ficaram em um silêncio confortável por algum tempo antes de Annabeth se aproximar de Naruto e colocar a cabeça no ombro do loiro. Diga-me, Annabeth, você acha que eu tenho mais herança divina do que penso e posso me tornar um deus completo? Naruto perguntou, fazendo Annabeth pensar um pouco sobre isso com um dedo no queixo. Poderia ser, porque os bijus são como deuses, forças da natureza. Como você disse, eles não podem morrer permanentemente. Então você poderia ser mais do que apenas o filho de Ártemis e Minato, que poderia ser filho de alguma divindade de outro panteão, como o shintoísta ou o hindu, por causa do chakra, ou mesmo sendo filho de dois deuses que pertencem a um desses dois panteões, disse a filha de Atena, sem poder ver como os olhos da loira brilhavam levemente com surpresa antes que um sorriso se instalasse em seus lábios. Faz sentido, ou ele simplesmente nasceu para nascer, Naruto disse, fazendo o loiro de olhos cinzentos rir. Ambos estavam em um silêncio confortável antes de Annabeth e o filho de Ártemis se entreolharem enquanto suas mãos se entrelaçavam antes de ambos começarem a aproximar seus rostos um do outro, fazendo com que sentissem o hálito quente um do outro em seus lábios, que estavam tocando os lábios um do outro. Lábios estavam a apenas alguns centímetros de distância. Você é realmente linda, Naruto sussurrou ao se aproximar da filha de Atena. Naruto, Annabeth sussurrou enquanto se aproximava do loiro. Os dois estavam prestes a se beijar, com os lábios a poucos milímetros de distância um do outro, fazendo com que fizessem cócegas um no outro ao moverem a cabeça levemente para o lado. Mas eles se separaram quando ouviram os grunhidos irritados e os sons de bolhas de Grover. Percy saiu da água enquanto Grover, de aparência irritada, chegava à praia com uma sacola de Starbucks. Ei Grover, você tem um café para mim? Naruto perguntou, fazendo com que o sátiro tirasse um café da sacola e entregasse a ele, que o loiro começou a beber, embora Annabeth percebesse que ele estava um tanto tenso. Enquanto ele olhava para ela discretamente. Eu trouxe para você também, Annabeth, Grover disse enquanto lhe entregava um café, que ela agradeceu antes de começar a beber. Ei, olhe, é o Percy, acho que você se saiu bem, Aquaman, Naruto disse para Percy, que estava se aproximando. Sim, embora eu tenha falado com o mensageiro, não com meu pai, e ele me deu isso, disse Percy enquanto mostrava 4 pérolas. Haverá um preço, é só esperar, Annabeth disse ao fundo, fazendo o loiro rir levemente, já que estava visivelmente menos tenso. Bem, nosso pequeno sábio alegre não é hoje? Naruto perguntou divertidamente enquanto o loiro desviou o olhar e bufou corando. Então, para onde devemos ir agora? Grover perguntou, fazendo Percy tirar um recibo de devolução do bolso. Eu peguei isso no covil da Medusa, diz estúdios de gravação Doa, e que as Górgonas têm feito negócios com Hades. Pensei que seria útil, Percy disse enquanto todos olhavam para ele com uma cara de pedra e Naruto tirava o recibo. O grupo comeu o que Grover trouxe antes de sair e pegou um ônibus, para o qual Naruto havia informado o endereço dos estúdios de gravação do Doa, perguntando se passava perto, coisa que o motorista apenas respondeu que passava mais ou menos perto. Então funcionou para eles.
Embora o motorista tenha encarado Naruto e Percy, dizendo que os tinha visto em algum lugar, Percy disse que era porque eles eram dublês, algo em que o motorista acreditava e não os incomodava mais. Logo ele encontrou sua parada antes de começar a caminhar o resto do caminho. Eles tiveram que se agachar nos becos para que nenhum dos policiais reconhecesse Percy ou Naruto, já que não sabiam se a notícia do sequestro aparentemente realizado por eles chegou a Los Angeles ainda, mas eles não arriscariam. Porém, eles pararam ao passar por uma loja de eletrodomésticos, onde viram Gabi na televisão sendo entrevistado, fingindo chorar e dizendo quanto desejava que sua amada esposa voltasse e que Percy e Naruto conseguissem a ajuda que precisavam. Ele chegou ao ponto de contar a mentira que o loiro contou sobre ser órfão e dizer que não foi criado adequadamente. Assim, a Biju loira com certeza faria uma visita a Gabi por dizer que ele não tinha educação nem educação necessária, o que o tornaria inferior a um humano, algo que ele não permitiria devido ao seu orgulho como Biju. Eu acho que a mãe gostaria de fazer ele de bobo. Naruto pensou com um sorriso sombrio, ficando muito feliz que sua mãe odiava os homens agora. Eles saíram da vitrine da loja assim que o sol começou a se pôr, e notaram os personagens sombrios de Los Angeles começando a aparecer. Eles passaram por membros de gangues, moradores de rua e vendedores ambulantes, que nem sequer olhavam para eles diante da aura dominante e poderosa de Naruto, que também lançava olhares de advertência para todos enquanto brincava com uma faca que brilhava na luz. Ao passarem pela entrada de um beco, uma gangue de crianças o cercou, deixando o grupo, exceto Naruto, tenso. Eram 6 no total, crianças com roupas caras e caras feias, eram como os filhos de Yancy, pirralhos ricos brincando de meninos maus. Você sabe que esta é a nossa área, se quiser passar tem que pagar um pedágio, e ela pode ser uma pagadora muito boa, disse aquele que parecia o líder, enquanto apontava para Annabeth com um olhar lascivo, fazendo com que ela cobrisse o rosto com o corpo vestido da melhor maneira possível com um olhar de medo antes que Grover e Percy a cercassem, não deixando que a vissem, enquanto Naruto parecia calmo, mas se você olhasse nos olhos dele notaria uma fúria fervorosa. Vá embora, eu cuido disso, Naruto ordenou, fazendo com que seus companheiros saíssem rapidamente e virassem uma esquina, embora o líder do grupo tentasse segui-los, mas uma mão no peito do filho de Artemis o deteve. Sabe, uma criança como você, um filhote, não deveria olhar para algo de um alfa com desejo, disse Naruto antes de dar um tapa no pirralho que ousou olhar com desejo para o que era dele, fazendo com que o líder da gangue caiu no chão com as bochechas vermelhas pela força do tapa. Maldito loirinho, aquela vadia, o pirralho disse antes de ser interrompido quando o loiro o fez beijar o chão pisando em sua cabeça com o pé direito. Você deveria se sentir com sorte, cachorro vadio, já que eu não te matei na hora quando vi uma de minhas futuras fêmeas com luxúria. Um parasita como você só poderia me ver pelo que sou, um ser superior, nada mais, disse a Biju loira de forma egocêntrica e raivosa enquanto pisava com mais força na cabeça do líder da gangue. Mas ele girou a cabeça 180º quando sentiu um dos pirralhos tentar apunhalá-lo como uma adaga, que havia quebrado ao entrar em contato com sua jaqueta, que era feita com o próprio chakra do loiro. O que você pensa que está fazendo, mortal? Naruto perguntou ameaçadoramente enquanto os pirralhos voltavam com medo da coisa não natural que o loiro tinha feito com sua cabeça. As crianças se viraram e começaram a correr, mas os tentáculos das sombras e das trevas os agarraram pelos tornozelos e os levaram até Naruto. Você tem que pedir misericórdia diante de mim e da minha grandeza, a grandeza de Naruto Namikaze, o filho de Artemis e da Kyuubi, campeão de Hades, o grande príncipe Biju, o mandamento do amor, disse Naruto com um pequeno sorriso de superioridade ao levantar o queixo. Ele olhou para os membros da gangue, seus olhos escureceram, seus cabelos sombrearam seus olhos e a escuridão junto com as sombras se moviam atrás dele, dando uma aparência intimidadora. Mamão, pensaram os integrantes da gangue antes de serem cercados pela escuridão que os levou ao lugar mais escuro do beco, de onde começaram a sair gritos de dor e medo, além de súplicas serem ouvidas. E, os gritos pedindo misericórdia e misericórdia, são tão bons, fazem meu sangue bombear, disse Naruto antes de olhar para o líder da gangue, que estava tremendo. Lembre-se dessa rua suja, mas você é apenas um lixo na frente desse alfa, Naruto disse antes de esmagar a cabeça do pirralho com uma batida forte. Bom, vamos onde os outros estão, o loiro pensou antes de sair por onde os outros foram. Ele dobrou a esquina e encontrou os outros ao lado de duas garotas que haviam acabado de sair de um estabelecimento.
Gente, Naruto chamou enquanto se aproximava de seus companheiros, que olhavam para ele junto com as duas garotas vestidas de prata, que o olhavam com surpresa. Naruto, você demorou muito, Anabito disse com um tom irritado enquanto socava o biju de olhos azuis, fazendo-o rir. Bem, eu ensinei uma lição muito boa àqueles membros da gangue, é por isso que me atrasei, disse o filho de Artemis antes de olhar para as outras duas garotas. Posso saber quem eles são? Naruto perguntou. Naruto, eles são dois caçadores de Artemis, são os caçadores da sua mãe, Anabito disse, fazendo com que a loira ficasse um pouco surpresa e visse as duas garotas. Acho que eles conhecem mamãe como sua caçadora, disse o garoto de olhos azuis, fazendo com que as duas garotas vestidas de prata olhassem para ele com surpresa. Claro que a conhecemos, ela é Nossa Senhora, disse uma das garotas antes de se aproximar de Naruto e avaliá-lo. Você é bem musculoso pelo que vejo, constituição forte e não recua com um golpe no abdômen. Acho que você é bom, disse a garota ao acertar o abdômen da biju loira. Bem, eu sou filho de sua senhora e da grande Kyuubi, você mal podia esperar por algum idiota vestindo laranja e gritando para salvar todos da escuridão, Naruto disse graciosamente, fazendo com que todos olhassem para ele confusos. Se eles não fossem ignorantes, eles entenderiam a porra da piada, o loiro pensou franzindo testa. Mas mudando de assunto, acho que abalei a vida de vocês, disse o olho azul com um sorriso, o que fez os dois caçadores bufarem divertidos. Esse seria o termo correto. A maioria, inclusive eu, quer sua cabeça e pendura pelo simples fato de ser homem e ser filho de Nossa Senhora. Para nós você é como uma mancha na honra dela, disse a garota que estava conversando com Naruto desde o início, que só conseguia rir um pouco do quão honesta era sua irmã adotiva. Poebe, disse a outra garota para aquela agora identificada como Poebe. Deixe isso, é extremamente normal, afinal sou uma anomalia para você, mas não se preocupe, vou tentar nos fazer começar com o pé direito, então é um prazer conhecer você, Poebe, disse Naruto, deixando um silêncio para a outra garota se apresentar. Eu sou Diane, é um prazer, disse aquela agora conhecida como Diane. Bela Diane, agora que estamos começando amigavelmente, gostaria de saber onde minha mãe está e quanto tempo levaria para dar a ela algo meu, Naruto disse, fazendo com que ambos os caçadores olhassem um ao outro. Lady Artemis está em algum lugar nas montanhas rochosas do Colorado com os outros caçadores, levaríamos alguns dias para chegar lá se corrêssemos a toda velocidade, Diane disse, fazendo com que a loira sentisse com um sorriso. Bem, eu preciso que você dê isso para a mãe. É um pergaminho de armazenamento que pode ser aberto usando seu poder divino. Não vou dizer o que tem dentro, mas vou te dar uma pequena pista, Naruto disse enquanto pegava um pergaminho. O que ele fez? Os dois caçadores olham para ele com curiosidade. É um presente para minha mãe e também para vocês, irmãs adotivas. Aceitem isso como um presente de boas-vindas atrasado para a família, disse Naruto enquanto os outros ficaram surpresos com a ação do loiro. Bem, até mais, ainda temos que ir para o submundo e você volta para minha mãe, disse o garoto de olhos azuis antes de sair com seus companheiros, que ainda estavam surpresos. Mas o loiro não conseguia ver o leve sorriso que ambos os caçadores tinham, que também sentiu uma sensação calorosa, que foi a mesma quando uma de suas irmãs caçadoras lhe deu um presente como se fossem irmãs. Talvez o filho de Nossa Senhora fosse um bom irmão. Além disso, pelo que vimos, ele não é como os outros homens. É educado e parece bom, Poebe sussurrou, recebendo um aceno de cabeça de sua irmã caçadora antes de ambos irem para onde Artemis estava, certificando-se de proteger o pergaminho que a loira lhes deu da melhor maneira possível. Com o time de semideuses rivais pelos pais, um sátiro assustador e uma biju muito mamãe. Depois que o grupo deixou as caçadoras, elas evitaram qualquer gangue ou grupo devido à sua agenda lotada antes de encontrarem seu destino. Eles olharam para o prédio à sua frente e viram letras douradas gravadas em mármore preto. Doa Recording Studios. Abaixo, estampadas nas portas de vidro, estavam as palavras: não há candidatos ao vivo, não há empréstimo se você estiver vivo. Que felicidade, eles pensaram antes de entrar. Já era quase meia quando eles chegaram e o sol já havia se posto horas atrás. O saguão estava cheio de pessoas que estavam na fila e que estavam paradas junto às paredes nas laterais, parecendo muito infelizes. Por outro lado, estariam por serem mortos. Bem, aqui estamos, disse Percy. Lembre-se, nunca se separe, somos um grupo e o grupo não se separa, e se nos separarmos, tenha uma boa morte, Naruto disse com um sorriso, o que fez todos concordarem nervosamente.
Enquanto avançavam, Naruto deu uma boa olhada no local. O carpete e as paredes eram cinzaço. Cactos lápis cresciam nos cantos como mãos esqueléticas. Os móveis eram de couro preto e todos os assentos estavam ocupados. Havia pessoas sentadas em sofás. Gente em pé, gente olhando pelas janelas ou esperando o elevador. Ninguém falou, o único som era a música do saguão e o som de seus passos. Quando chegaram à mesa do segurança, encontraram um homem alto e elegante, de pele escura e cabelos loiros descoloridos, estilo militar, raspados. Ela estava vestindo um tom de tartaruga e um terno de seda italiana que combinava com seu cabelo. Uma rosa preta estava presa em sua sola sob uma etiqueta prateada com seu nome. Olá, Caronte, disse Naruto com um tom frio e sério enquanto olhava para aquele que ele identificou como o barqueiro que levava as almas para o submundo, pela etiqueta que estava em suas roupas. Não venha me incomodar com, Sharon disse enquanto levantava a cabeça antes de se interromper quando viu aquele à sua frente. Ah, então é você. Se precisar ir para o submundo é só me seguir. O barqueiro disse enquanto se levantava, mas foi parado pela mão de Naruto em seu ombro antes de fazê-lo se sentar. Caronte, preciso entrar no submundo com 3 pessoas vivas, e como sei que isso é proibido, vamos falar de negócios extremamente recompensadores por causa dos lucros em forma de dinheiro que você terá, disse Naruto com um tom sério antes de se sentar na mesa e ronronar a última parte em um tom sugestivo. Estou ouvindo, disse Sharon, fazendo com que a loira olhasse para ele com um sorriso. Você me deixou passar pelos meus companheiros e eu, em troca, lhe darei 2 sacos cheios de dracmas, e farei com que Lord Hades lhe dê um aumento. Posso ver, só de olhar para você, que você adora ternos italianos. Então você tinha muito mais dinheiro para comprar aqueles ternos requintados. O olho azul ronronou com um tom sedutor, enquanto o barqueiro parecia pensar sobre isso. Ok, vamos lá, disse Sharon enquanto a biju loira jogava para ele um dos 2 sacos de dracmas, dizendo isso apenas com a ação que a outra metade teria quando estivessem no barco. O barqueiro caminhou entre os espíritos enquanto era seguido pelo grupo, que era liderado por Naruto, enquanto os demais o olhavam com estrelas nos olhos pela maneira simples como ele lidou com a situação. Todos ficaram dentro de um elevador antes de começarem a descer. Então Annabeth, Percy e Grover ficaram tontos, enquanto Naruto apenas viu como tudo mudou, e eles notaram que ele agora estava avançando ao invés de descer. Eles notaram que Sharon agora estava usando vestes pretas. Aceite o seu pagamento, disse Naruto enquanto jogava o outro saco de dracmas para Caronte, que caiu aos pés do barqueiro, que ele sabia que estava sorrindo. Naruto e os outros viram exatamente onde eles estavam, descobrindo que agora estavam em uma barcaça de madeira e navegando em algum tipo de rio oleoso. Este é o rio Estige, Annabeth disse olhando para o rio. Parece bastante contaminado. Naruto pensou com um sorriso. Ele conseguiu adivinhar o motivo dessa poluição, e gostou muito. Bem, aqui estamos, bem-vindos ao submundo, disse o filho de Artemis com um sorriso ao olhar para seus companheiros, que engoliram em seco. Isso vai ser divertido. Naruto pensou com um sorriso enquanto seus olhos brilhavam dourados. Fim do capítulo 19. Capítulo 20. Naruto examinou o submundo ao seu redor e teve que admitir que era assim que ele esperava que fosse. Muito fogo, alguns espíritos vagando, monstros voando no alto e o assustador rio Styx, que ele atravessava em um barco de madeira. Embora ele não esperasse que uma mão agarrasse a sua, fazendo com que ele visse pelo canto do olho, encontrando Annabeth, a dona da outra mão, o que fez o loiro apertar levemente sua mão para que o loiro se sentisse mais seguro, algo que aparentemente ele conseguiu isso quando viu que o olho cinza parecia menos tenso. Mas nenhum dos loiros notou como Percy e Grover sorriram com a interação deles. Depois de alguns minutos avistaram a costa, rochas íngremes e areia vulcânica estendendo-se até cerca de 100 metros, onde a terra começava, antes de encontrarem um alto muro de pedra, que ia em qualquer direção até onde podiam ver. Um som veio de algum lugar próximo, ecoando nas pedras, e Naruto percebeu que era o uivo de um animal grande e imponente. Estou com fome, foi o uivo canino que Naruto pôde ouvir, então ele sabia que isso seria emocionante. O de 3 cabeças está com fome, disse Caronte, seu sorriso se tornando esquelético na luz esverdeada. Cerberus, eu posso dizer, disse o olho azul quando chegaram à costa, de onde desceram quando o barco partiu. O grupo, com o filho de Artemis à frente, seguiu os sinais que haviam sido traçados para os mortos seguirem, sem dúvida para serem julgados e depois enviados para onde precisassem ir.
Eles seguiram o caminho desgastado até se encontrarem em um par de portões. Porém, apesar de ser o submundo, em vez de olharem para gigantescos portões pretos, havia portões de segurança do aeroporto, mas em vez de seguranças, havia apenas uma espécie de cabine, com um par de vestes escuras semelhantes a Caronte. Os mortos estavam alinhados em 3 linhas, 2 marcadas como assistente de serviço e uma marcada como ex-10. A linha ex-10 estava se movendo, as outras 2 estavam se movendo em um ritmo muito lento. O que você acha, Annabeth? Naruto perguntou à sua companheira loira quando viu o olhar analítico em seus olhos. A linha rápida deveria ir direto para os campos de Asphodelos. Eles não querem correr o risco de serem julgados pelo tribunal, pois podem ir contra eles, Annabeth disse, deixando Percy confuso. Existe um tribunal para pessoas mortas? Percy perguntou, fazendo Naruto ouvir, já que ele tinha mais ou menos coberto o que é um submundo, mas ele não tinha todos os detalhes. Sim, normalmente são 3 juízes. Eles podem mudar dependendo de quem está no banco. King Minos, Thomas Jefferson, Shakespeare. Pessoas assim, às vezes olham para uma vida e decidem que aquela pessoa merece uma recompensa. Os Campos Elíseos, às vezes os campos da punição, mas a maioria deles apenas vive, nada de especial, bom ou ruim. Então eles vão para os campos de Asphodelos, Annabeth respondeu. E o que eles estão fazendo lá? Percy perguntou curioso. Imagine ficar em um campo de trigo no Kansas, para sempre, vendo nada além de um campo de trigo gigante pelo resto da eternidade. Grover respondeu, fazendo Percy e Naruto se perguntarem se aquele não era o verdadeiro campo como punição. Eles começaram a se aproximar das portas e estavam a poucos metros de distância das portas. Eles viram de onde vinham os uivos, fazendo com que os 2 semideuses e o Sátiro engolissem em seco. Enquanto Naruto observava com tédio, ele era mais impressionante e intimidador em sua aparência. Na frente deles estava o maior cachorro que já tinham visto, e Naruto admitiu que era um Rottweiler gigante, que era maior que uma casa normal, com 3 cabeças que estalavam e rosnavam, com dentes do tamanho de facas. Seu pelo era uma mistura entre preto e marrom escuro, além de ter uma coleira de couro preto com pontas em cada pescoço de cada cabeça. E eles perceberam que ele nem olhava para as almas que passavam, mas para elas. Bem, ele olhou para elas enquanto lambia os lábios e começava a rosnar sobre quem ele comeria primeiro, sendo Percy quem estava muita sorte de parecer e ser o mais idiota de todo o grupo. Acho que Hades não alimentou os Cerberus hoje, disse Grover aos outros. Alguém faça um plano para não ser comida de cachorro, disse Percy enquanto agarrava com força o bolso onde estava a forma inativa de contracorrente. Eu tenho uma ideia, Naruto, disse com um sorriso travesso, fazendo com que todos olhassem para ele. O que você tem em mente, Naruto? Annabeth perguntou, algo que fez o sorriso travesso do loiro crescer. Diga-me, Annabeth, você já teve um cachorro? O olho azul perguntou, o que fez o loiro assentir. Sim, eu tinha um Doberman antes de sair de casa. Ele era como qualquer cachorro, só queria um pouco de atenção e alguém com quem brincar. Me diverti muito com ele, disse a garota de olhos cinzentos antes de abrir os olhos de surpresa. Você? A filha de Atena perguntou antes que um dedo fosse colocado em seus lábios pelo filho de Ártemis, fazendo-a corar. Apenas observem, meus servos mais fiéis, saiam de seu selo, causem o caos nesta bela ocasião ao meu lado. Seu mestre e senhor, disse o Biju antes que as tatuagens nas costas de suas mãos brilhassem de um branco puro diante de Tigrex. A bica da Chia apareceu em toda a sua glória. Meus queridos pets, preciso que vocês brinquem e distraiam o Cerber um pouco até que ele precise de vocês novamente. Se vocês se saírem bem, ganharão um container cheio de humanos apetitosos em excelente estado. Naruto prometeu, o que fez seus pets parecerem felizes antes de irem até onde estava Cerbero, que olhou para eles antes de cheirá-los, latindo de alegria e começando a brincar entre os 3. Vamos, disse o loiro enquanto caminhava em direção à porta do ex-10, sendo seguido por todos. Isso foi meio inteligente, Annabeth disse enquanto caminhava ao lado do olho azul, que sorriu encantadoramente para ela, fazendo com que um pequeno rubor aparecesse em seu rosto. Obrigado, Annie, disse a Biju antes de acariciar a cabeça de sua companheira semideusa, que corou ainda mais com a ação do filho de Ártemis. Todos passaram pela porta do ex-10 antes de saírem correndo quando os alarmes começaram a tocar, fazendo com que o grupo passasse pelos 3 possíveis destinos dos mortos.
Ao se afastarem do pavilhão do julgamento, eles se acalmaram e começaram a caminhar por um caminho escuro que levava a um castelo negro, onde avistaram as figuras de 3 seres que lhes eram muito familiares, bem como seus gritos. E Naruto, para melhorar o clima e fazer com que seus colegas não se preocupassem, começou a brincar com eles, fazendo com que não ficassem tão nervosos. Mas nenhum deles esperava que, quando o garoto de olhos azuis cutucasse Grover de leve, por brincadeira, seus sapatos arrancassem as asas e começassem a bater. Grover, volte aqui, seu cabra idiota maldito! Gritou o filho de Artemis enquanto seu amigo Sátiro voava enquanto gritava Maia, na tentativa de desativar os sapatos, por assim dizer, mas os sapatos eles fizeram não responder a palavra mágica. Todos começaram a seguir o sátiro voador, sendo o loiro quem conseguia alcançá-lo em um segundo, mas ele queria ver para onde iam aqueles sapatos, embora já tivesse uma ideia. O caminho que Grover estava tomando era em declive, pois ele começou a acelerar cada vez mais rápido antes de parecer uma bala descendo uma colina. Grover, desbloqueie seus sapatos, tire-os, agora, Anabit gritou, fazendo Naruto chegar interiormente enquanto pegava uma pedra do chão e discretamente apontava para uma das mãos do sátiro antes de jogá-la, fazendo com que para Grover começará a esfregar a mão e não desamarrará os cadarços. Todos seguiram a perseguição até entrarem em algum tipo de túnel, parecendo bastante assustador. A cada passo que davam o túnel ficava mais escuro e mais frio. Os pelos dos braços dos 2 semideuses se arrepiavam enquanto um arrepio percorria sua espinha. Porém, Naruto era invadido por um sentimento de ódio puro e simples, como se seu sangue estava com raiva por ter entrado mais neste túnel. Acho que sei muito bem o que é esse lugar, o loiro pensou franzindo testa. No entanto, quando chegaram ao fim do túnel, todos pararam quando se encontraram em uma caverna gigante e escura. Na frente deles estava um maior buraco que qualquer um deles já tinha visto e parecia abranger pelo menos 1 milha de largura. Como eu pensei? Esse lugar leva ao Tártaro. Aquele filho da puta mortal, pensou o olho azul do grupo ao perceber como Grover estava indo em direção ao buraco. É o lugar dos meus sonhos, Percy disse surpreso. Isso não importa, a cabra está indo embora, disse Naruto antes de dar um salto poderoso que criou uma pequena rachadura no chão antes de cair em cima de Grover e tirar os sapatos a tempo, porque se ele tivesse esperado um pouco, mas teriam caído no abismo. Mas o filho de Artemis teve que pular para o lado enquanto segurava Grover quando uma mão feita de névoa tentou agarrá-los. Come tu me, gritou uma voz que causou arrepios nos companheiros da biju loira, que arquejaram o peito enquanto ele inspirava uma quantidade exagerada de ar antes de exalá-lo na forma de um fogo poderoso que fez a voz rugir de raiva enquanto o mão evaporou. Porém, quando ouviram sussurros vindos do poço, Naruto começou a correr em direção ao exterior do submundo, içando Anabita em seu ombro e, de alguma forma, carregando as outras 2 debaixo do braço. O que está acontecendo, Naruto? Percy gritou sobre o vento na grande velocidade do loiro. O que ele começou a sussurrar foi um canto: temos que sair desta maldiada caverna de merda, o olho azul gritou em resposta. Depois de alguns segundos, chegaram à saída do túnel e estavam próximos do caminho que levava ao castelo de Hades. Vamos começar a andar, disse Naruto, fazendo com que todos começassem a andar, mas Grover e Percy indo na frente enquanto os 2 loiros seguiam atrás. E foi ele, certo? Aquela voz que ouvimos e a mão que tentou pegar você e Grover, Annabeth sussurrou com certo medo, o que fez a loira pegar uma de suas mãos e apertá-la para lhe dar mais segurança. Isso mesmo, aquele era o pai dos 6 atletas olímpicos, mas não conte a eles. Eles não aguentaram muito bem essa notícia que só pode significar algo que aconteceu de acontecer, sussurrou o filho de Artemis, o que fez a loira assentiu. Todos seguiram o caminho que levava ao Castelo Negro enquanto conversavam levemente para se distrair. Bem acima deles, eles podiam ver as fúrias que os cercavam e tinham certeza de que as tinham visto, mas mantiveram distância por causa do medo que poderiam atingir o olho azul. Assim que chegaram perto o suficiente, descobriram que havia uma parede com portas de bronze com esculturas de cenas de mortes de milênios atrás, algumas das esculturas sendo bastante recentes, uma bomba atômica explodindo sobre uma cidade, uma trincheira cheia de soldados com máscaras de bomba atômica gás, uma fila de vítimas da fome africanas esperando com tigelas vazias, fez Naruto pensar que isso era algum tipo de previsão que eles decidiram gravar nas portas.
Ao passarem pelos portões, avistaram um jardim, muito bonito nas palavras do único homem loiro, com cogumelos multicoloridos, arbustos venenosos e plantas estranhas e luminosas que cresciam sem luz solar. As pedras preciosas compensavam a falta de flores, pilhas de rubis tão grandes como um punho, pilhas de diamantes brutos e outras pedras preciosas enfeitavam o local, junto com estátuas feitas pela Medusa, com crianças, sátiros e centauros, todos sorrindo grotescamente. No meio do jardim havia uma romaceira com suas flores laranja neon que brilham no escuro. Jardim de Perséfone, continue andando, Annabeth, disse enquanto o cheiro daquelas romãs os enchia, fazendo Naruto ter que arrastar Grover para que ele não pegasse uma romã e a comesse. Continuaram caminhando até chegarem à escadaria do castelo, entre colunas negras, passando por um pórtico de mármore preto, e entrarem na casa de Hades. O hall de entrada tinha piso de bronze polido, que parecia ferver à luz refletida da tocha. Não havia teto, apenas o teto da caverna, muito acima. Mientras se acercava um par de puertas gigantes de hierro negro, ali estavam os guardias esqueléticos de Lamarina de Luzeiru, sorrindo a ele grupo, com lança-granadas propulsadas por coete. El Rubio solo lhes dio um mal de ojo que lhes hizo volver a cabeça. Embora Naruto tenha notado como Percy tinha uma leve dificuldade para carregar a mochila, o que o fez parecer um tanto estranho, já que ela não deveria pesar o suficiente para fazer o filho de Poseidon lutar para carregá-la. Porém, ele permaneceu em silêncio diante do leve poder com cheiro de ozônio que escapava da mochila. Era quase imperceptível para alguém que não era um sensor nato e com um nariz afilado como o dele. Deixe-me falar, eu sou seu campeão, então serei aquele que está em sua melhor posição, disse o loiro, fazendo seus companheiros acenarem com a cabeça antes que o olho azul atingisse a porta gigante que o separava do trono. Sala onde Hades estaria. As portas se abriram, dando passagem livre ao grupo que entrou, encontrando-se em uma sala gigante com um grande trono de mármore que parecia combinado com ossos, e sendo ocupada pela pessoa que procuravam, e não decepcionaram. Ele era um homem de pele albina e cabelos pretos na altura dos ombros, olhos dourados, e você sabia que ele não era um fraco só de olhar para ele. Vestindo um manto de seda preta e uma coroa trançada em ouro, ele era alguém que exalava uma aura que exigia respeito. Lord Hades, estou honrado por estar na presença de meu patrono, disse Naruto, curvando-se brevemente. E estou honrado que você me mostre respeito, meu campeão. Eu sei que você não é do tipo que demonstra respeito por ninguém a menos que você ache que eles merecem, Hades disse, fazendo o loiro sorrir. Bem, você já era um dos meus deuses favoritos, Lord Hades, e com os presentes que me deu, só me fez respeitá-lo mais, disse o filho de Ártemis. Mas não estou aqui para isso, estou aqui para te perguntar uma coisa, Naruto disse, fazendo com que todos olhassem para ele. Alguma coisa foi roubada? O olho azul perguntou, o que fez Hades olhar para ele com um sorriso satisfeito enquanto seus companheiros o olhavam confusos. Sim, eles me roubaram, para ser exato, roubaram meu elmo das trevas, meu sinal de poder, disse o deus, o que fez o filho de Ártemis assentir. Bem, Lord Hades, eu já sei quem roubou o Mestre Bolt junto com seu elmo das trevas, então não se preocupe, haverá uma reprimenda em forma de humilhação para quem fez tal coisa, e eu sei disso, essa pessoa com certeza vai nos deixar esperar para que você não deixe nenhuma unha solta, Naruto disse, fazendo Hades acenar com a cabeça satisfeito. Bem, volte à superfície, quando a pessoa que roubou meu elmo for humilhada, vou devolvê-lo para sua mãe, Perseus Jackson, Hades disse, fazendo com que o filho de Ártemis assentisse enquanto Percy parecia esperançoso. Mas Mestre Bolt, além de Cerberus, precisa de um amigo para brincar, Annabeth disse, já que eles não tinham ideia de onde estava a arma de Zeus, e Cerberus obviamente precisava de um amigo para brincar. Além disso, Sharon quer um aumento, Percy acrescentou seu próprio centavo. Você não percebeu, mas você tem Mestre Bolt naquela mochila, que com certeza foi dada a você pelo deus que roubou meu elmo como brinquedo do meu irmão. Então eu sei que meu campeão irá humilhá-lo, e com o tema de Cérbero, bom, posso criar uma criatura para brincar com ele. E sobre Caronte, já falei para ele que ia dar um aumento para ele semana que vem, disse Hades, fazendo com que Percy tirasse sua mochila, abrisse e visse que havia um cilindro de bronze com 60 centímetros de largura, o que fez os outros sorrirem, embora Annabeth fosse porque Cérbero teria um amigo.
Bem, nós temos o raio, vamos para o mundo acima e espancar Ares, porque se eu não estivesse aqui, eles certamente teriam acabado com um relacionamento ruim com Lord Hades, disse Naruto enquanto Percy tirava 4 pérolas brancas, que deu uma a cada uma. Todos colocaram as pérolas sob seus pés antes de esmagá-las, fazendo com que uma bolha os envolvesse antes de começarem a subir, rompendo o teto da caverna, fazendo com que acabassem na escuridão total como uma luz acima. O grupo fechou os olhos esperando, sabendo que quando saíssem teriam que enfrentar Ares para obter o elmo, entregá-lo a Hades e depois entregar o raio mestre a Zeus. Eles realmente tinham uma agenda apertada. Fim do capítulo 20.